Vocês viram que lá nos Estados Unidos estão tendo que pagar para os homens chamarem as mulheres para sair? Hoje saiu uma reportagem muito interessante no New York Times que está acontecendo lá em Nova York, mas pode ser uma tendência global. Liga, as baladas em Nova York estão começando a ficar de graça para os homens, cobrar das mulheres $100 para entrar. Ao contrário do que a gente vê aqui no Brasil e via em outros lugares até agora, que as baladas cobram mais caro para homem do que para mulher, agora simplesmente as baladas lá em Nova York estão parando de cobrar para homem entra de graça e a mulher tem que pagar. E tem mais, né? Depois que isso ganhou atenção com a reportagem e repercutiu lá nos Estados Unidos, alguns homens começaram a falar que eles só iriam na balada se a balada começasse a pagar para eles irem. Tem um silêncio que mora dentro de casa de muito homem hoje. Não é o silêncio de quem está em paz. É o silêncio de quem trocou conversa por cansaço. E quase ninguém percebeu o momento exato em que isso aconteceu. Eu mentalmente dou um prazo pra pessoa me pedir namoro. Se ela não me pedir namoro sei. Quanto tempo? Sei. Um mês. Um mês? Um mês. Nossa. Um mês você vai ficando, aí você espera pedir namoro, não é isso? É assim, estamos um mês ficando. Esse cara me pediu namoro. Então, meu amor, você fica um pouquinho aqui de canto que eu vou conhecer outro. E aí eu vou ficar com você e com outro. O outro em um mês não me pediu namoro, eu vou ficar com você, com outro e com outro. Algum vai me pedir namoro. Mas tem prazo. Existe um prazo. Você que tá ouvindo aí, tem um prazo pra pedir em namoro? É igual prazo pra casamento. Tem prazo pra casamento? Mas é claro, se eu tô namorando com a pessoa, por exemplo, tudo bem. 10 anos, e aí? Porra, Mariana. Essa é a minha resposta pra você. Em 1985, um homem médio tinha contato social diário fora do trabalho e da família. Hoje, esse número despencou. E os dados de várias pesquisas recentes confirmam isso. Não foi um evento único que mudou esse cenário. Foi uma soma de pequenas decisões repetidas por anos. Hi, Vogue! Tenho uma indignação a fazer. Vocês já pararam pra pensar como os homens, quanto mais bonitos eles são, menos eles vão olhar pra sua cara. No momento que você taca o foda-se, o cara já vem mandar foguinho no seu story, né? Reagir com o coração. Eu faço o que com esse coração? Qual que é o tesão em você querer uma pessoa que tá cagando pra você? Eu deveria saber, porque eu também prefiro homens que estão cagando pra mim. Se você é uma mulher que gosta de um cara que gosta de você, parabéns. Você transcendeu, atingiu o nirvana. Que eu realmente ainda não consegui. Tô buscando, faço terapia. A gente chega na balada e o cara tá lá panguão, na roda de amigos, com uma cerveja na mão, rindo. No máximo ele dá uma olhadinha aqui de canto de olho pra você. E vai. Acabou. Você vai embora no táxi pensando, porra, o que eu fiz de errado? Nada, você não fez nada de errado. Sabe por quê? Porque quem fez é ele. Essa mula que era pra ter chegado em você e não chegou. Eu vi vários TikToks de várias meninas fazendo as mesmas reclamações. As minhas amigas têm as mesmas reclamações. Ou seja, vocês acham que o problema é de quem? Dos homens. Life is beautiful. E se a tal falta de tempo for só a desculpa mais confortável? E se o verdadeiro motivo for outro, mais difícil de admitir? Talvez o problema nunca tenha sido a agenda cheia. Talvez seja medo de ser visto de verdade. Vocês também andam com preguiça de socializar mais com as pessoas hoje em dia? Pergunto, e aí quero que vocês me respondam aí. Por quê? Porque parece que cada vez mais eu tô com preguiça do ser humano. Eu pensei que fosse só eu, mas eu vejo que muita gente tá tendo essa dificuldade cada vez mais de se relacionar. As pessoas estão preferindo ficar em casa, fazer aquele happy hour com um grupo muito fechado de amigos ali. Eu mesmo nem saio com amigos faz muito tempo. Pego minha namorada, a gente em casa faz alguma coisinha pra gente comer ali, a gente se diverte pra caramba e é uma coisa super gostosa, né? Você tá com alguém que você ama, agradável e tá ali. Mas como é que tá pra você? Porque eu vi que nessas festas, eu conversando com algumas pessoas, assim, mais do trabalho ali, que a gente tem alguns momentos à toa, e aí eu vejo que as famílias estão dessa forma. Cada vez mais núcleos mais reduzidos, um grupo menor de pessoas, realmente familiares se tornaram parentes distantes que ninguém quer muito contato, e o círculo ali de amizades está hiper mega reduzido, sabe? Como que tá pra vocês? Comentem aí. Vocês também estão assim, meio antissocial? Vocês estão se sentindo mal? Tá esquisito? O mundo é assim? Conta aí. Conta pra mim.
Pense na última vez que você teve uma conversa sem motivo prático, sem pedir nada, sem resolver nada, sem precisar terminar rápido. Quanto tempo faz? Você lembra? Se você é homem, não chegue em mulher. Não aborde mulher na rua, não chegue em mulher na balada, não mande mensagem para as mulheres no Instagram, no WhatsApp. Isso aqui não é assunto Red Pill, tá? Se você acha que eu sou Red Pill, você tá no lugar errado. Isso daqui é só um conselho. E eu vou te provar por que não faz sentido homem chegar em mulher. Ah, John, você é Red Pill, você é gay, você se esforça para gostar de mulher. Não, não é isso. É questão de estratégia, mano. É questão que não faz sentido você chegar em mulher. Por quê? Pensa comigo. Você vê vários vídeos de mulheres falando que os homens não têm atitude, que os homens estão frouxos, que eles estão fracos, que eles têm medo de chegar em mulher. Só que quando uma mulher reclama que os homens estão frouxos, que os homens eles estão acovardados e que eles têm medo de chegar em mulher, ela não tá falando do homem pobre, ela não tá falando do homem feio, do homem baixo, de você, Jurandir. Porque as mulheres, elas costumam chamar alguns homens de Jurandir, né? Que é o homem feio, o homem pobre, o homem pouco atraente, tá? Então ela não tá falando do Jurandir. Ela tá falando do alfa. Ela tá falando do cara destacado, do cara que é bonito, do cara que é alto, do cara que tem dinheiro, tá? Ela tá dizendo que esses caras não estão chegando em mulher. Ela não tá falando do Jurandir. Tanto que tem muitos homens, né? Os tais Jurandir, que as mulheres chamam de Jurandir, né? Os homens chamam de beta, os Red Pill chamam de beta, tá? Mas o beta é basicamente o Jurandir. Para as mulheres, elas chamam de Jurandir. Mas é a mesma coisa, tá? Então, elas não estão falando do beta ou do Jurandir. Elas estão falando do alfa ou do homem de valor, tá? O homem de valor, para quem não sabe, é o homem destacado. O homem bonito, o homem rico, o homem alto. Esse é o homem de valor. Não tem a ver com caráter, não, tá? As mulheres, elas não olham pro caráter. E é o seguinte, elas estão falando desse cara que é o alfa. Só que o alfa, ele não precisa chegar em mulher. Por quê? Porque elas correm atrás desses caras. Porque elas tomam a iniciativa para chegar nesses caras. Só que isso irrita a mulher. Porque a mulher, ela gosta que o homem tome atitude. Ela não gosta de tomar atitude. Só que ela percebe que esses caras que são bonitos, altos, destacados, eles não chegam, velho. Mas é porque eles não precisam chegar. E o Jurandir, quando ele toma atitude e chega numa mulher, ele é rejeitado. Porque a mulher não quer que o Jurandir chegue nelas. A solidão masculina não está crescendo por falta de mulheres na vida desses homens. Ela está crescendo por falta de qualquer convivência, com qualquer pessoa. E essa descoberta muda completamente o jeito de entender o problema. Porque o que está desaparecendo não é o romance, é o convívio. Ô moço, cadê os meninos bonitos daqui, hein? Eu quero um machinho bem bonitinho da jovem ali, ó. E tu, morena? Eu sou casada. E cadê esse macho que não tá aqui vigiando essa morena? Eita, eu tô aqui, mas eu te amo, viu? Confia. Deixa eu dar uma voltinha que essa morena é peso, viu? Ixi, Maria. Ele é doido deixar tu aqui sozinha. Ele é, né? Ele confia em mim, confia. Conte sua história. Aqui, ó. Oxe, moço, sou casada, olha. Fui pedida ontem, vice. Corajoso, hein? O meu mascote, vice Pebinha, vice. Olha, um alô que eu digo, se cartar é pau. Moço, meu marido é preso, pode me ver, não. Existe uma cena que se repete em milhares de cidades, em horários quase idênticos, todos os dias da semana, e que praticamente ninguém comenta porque parece banal demais para merecer atenção. Um homem sai do trabalho. Ele caminha até o carro, ou até o ônibus, ou até a moto, no mesmo ritmo de sempre. Ele não para no bar, não passa na casa de ninguém, não manda mensagem perguntando: "E aí, bora dar uma volta?" Ele vai direto para casa, tira o sapato, larga a chave na mesa, liga a televisão ou abre o celular. E ali ele permanece até a hora de dormir. No dia seguinte, o ciclo se repete. E no outro também. Essa cena, sozinha, não diz nada de especial. Mas quando ela se repete bilhões de vezes, em bilhões de homens ao redor do mundo inteiro, ela deixa de ser um detalhe pessoal e se transforma em um fenômeno social. Um fenômeno que pesquisadores, psicólogos e sociólogos vêm tentando entender com cada vez mais urgência. Não quero construir nada, eu quero já tudo pronto, carro pronto, casa pronto, tudo pronto, só pra eu usufruir. Já trabalhei muito, não, já me ferrei muito, aí eu vou ainda conhecer Jurandir pra construir, batalhar junto, não quero. Ah, não, fica pra você aí, querida. O homem já tem que vir bem sucedido, para de ser burra, você é bonita, tem que ser inteligente. Quando eu digo que as mulheres, elas não se apaixonam, elas fecham o negócio, eu sou atacada aqui. Pena que dela só existe vazio. Não tem história, não tem esforço, não tem nada que vale a pena somar. Elas querem um homem inteiro, mas entregam zero.
É como ir ao supermercado e querer levar a geladeira, a TV, a comida de graça, sem nem carregar a sacola. E esse recado vai para os homens que se sujeitam a isso. Ficar com uma mulher fútil que passa o dia na academia, em salão de beleza, fazendo compras e não agrega em nada na sua vida, só sabe sugar, eu sinto muito lhe dizer, mas você está destinado ao fracasso. Enquanto você continua um belo corpo, um belo rosto, ela está lá, fazendo o pé de meia dela para vazar na primeira oportunidade. Ou, de repente, apareça alguém que tenha mais do que você para financiar o padrão de vida que ela quer. Se nenhum homem mexe com você na rua, se você não recebe nenhuma olhada masculina na rua, se ninguém te chama para sair, você pode sim estar profundamente masculina. E isso acontece porque a energia fica receptiva e magnética quando você está feminina. Então você recebe muito olhares, você recebe cantadas, você recebe gentilezas, você recebe bastante coisa. Quando eu estava muito masculina, eu percebi que ninguém mexia comigo na rua, que ninguém olhava para mim na rua. Eu percebia isso. Mas mesmo coloquei na conta de que é porque eu envelhecia, é porque eu não sou mais uma menininha. Mas isso não é verdade. Eu sou prova viva disso. Quando eu estava masculina, eu não entendia. Mas a nossa energia ela fica receptiva e magnética quando a gente está feminina. E os homens se atraem por isso. Os homens olham em seguida que sentem o magnetismo. Então hoje, por exemplo, eu tenho 44 anos. Eu saio na rua, sou olhada por muitos homens. Mas basicamente para os homens mais velhos, porque são gerações, né? Onde a polaridade masculina estava mais saudável do que está hoje, né? Então esse encantamento, quem mais vai sentir vai ser os homens mais velhos, né? Por causa das proximidades da geração. Os homens mais novos, que estão mais femininos, eles não vão ver essa beleza em mim. Mas os homens que estavam na geração em que eu fui adolescente, eles vão saber identificar isso melhor. Mas sempre me chamam para sair. É que eu não saio com ninguém. Mas sempre me chamam para sair, sempre me elogiam, sempre me ajudam, sempre estão dispostos a ajudar se eu pedir qualquer ajuda. Porque eu peço muito, eu tinha problemas com isso, em pedir ajuda. E é isso, gente. Equilíbrio polar sempre. Esse comportamento tem nome. Os estudiosos chamam de erosão da vida social masculina. E o curioso é que ele não nasceu de um evento dramático. Não houve uma guerra que afastou os homens da convivência. Não houve uma lei que proibiu encontros. O que houve foi um processo lento, quase invisível, feito de pequenas substituições que pareciam inofensivas na hora em que aconteceram. O bar da esquina virou aplicativo de entrega. O encontro presencial virou story compartilhado. A conversa de bar virou comentário em vídeo. E cada uma dessas trocas, isoladamente, parecia apenas praticidade. Ninguém decidiu, de forma consciente, abandonar a vida social. As pessoas simplesmente foram escolhendo, repetidas vezes, a opção mais fácil disponível no momento. E a soma dessas escolhas pequenas é que desenhou o quadro que vemos hoje. Pare um segundo e imagine a rotina de um homem nos anos 1970. Ou mesmo nos anos 1990, antes da internet dominar o tempo livre das pessoas. Ele trabalhava o dia inteiro, sim, e isso não mudou tanto. Mas ao sair do trabalho, as opções de entretenimento individual eram limitadas. Não tinha celular com redes sociais infinitas, não tinha streaming personalizado, não tinha entrega de comida em 15 minutos. Se ele quisesse se distrair, quisesse rir, quisesse sentir companhia, ele precisava ir a algum lugar, precisava ligar para alguém ou simplesmente aparecer na casa de um amigo sem aviso, porque isso era socialmente aceito. A convivência não era um esforço extra que ele precisava fazer depois de um dia cansativo. Era muitas vezes o único caminho disponível para preencher o tempo livre. Hoje, o cenário é completamente diferente. O entretenimento individual está sempre disponível, sempre confortável.
sempre há um clique de distância, e a convivência, que antes era o caminho mais fácil, se tornou o caminho que exige esforço. Gente, eu vou me arrumar aqui com vocês e vou estar fazendo um desabafo sobre esses homens de hoje em dia. Primeiro, não repara na minha cara de anêmica, não. É só que eu tô sem filtro e sem maquiagem. Por enquanto, que eu tô me arrumando. Amigas, eu não sei se é só comigo, mas eu não estou ficando com ninguém. Não sei se na minha cabeça eu sou bonita e na realidade eu não sou bonita. Eu reconheço que eu não tenho uma beleza extremamente extraordinária, mas, gente, eu me acho bonitinha assim. Agora, se você levar de base essa cara anêmica que eu tô sem maquiagem, também não vai adiantar de muita coisa, né? Deixa eu dar uma arrumadinha, pelo menos. Não sei se o problema tá, tipo, na falta de iniciativa dos homens, porque eu confesso que eu não saio muito. Não ando saindo muito pra lugares que, tipo, pessoas ficam, realmente. Mas nem quando eu tava saindo. O máximo que chega em mim é, tipo, um velho. E eu já vi muito homem falando assim: ai, eu não chego nas mulheres porque eu tenho medo de levar fora. Nossa, que mundo é esse, meu Deus? Que mundo é esse? E só pra deixar claro, eu não fico com cara de bunda nos rolês, tá? Eu não fico, tipo... Eu não fico assim. E ao mesmo tempo que eu não fico de cara fechada, eu também não fico igual uma maluca, dançando, tipo, espanta-homem, sabe? Eu não fico no modo espanta-homem algumas vezes. Na maioria eu não fico. Só que vocês me desculpem, mas eu também não vou ficar encarando o gatinho da festa o tempo inteiro, parecendo uma afobada desesperada. Eu não vou fazer isso. O máximo que eu posso fazer é passar na frente. E, gente, eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu moro em Goiânia. E eu nem sei se ainda tem um Salseirinho. Acho que não, acho que fechou. Mas eu adorava ir pra lá, porque é tipo... Lá é claro, sabe? O que me incomoda de boate é que boate é escuro. Eu sinto uma energia muito pesada em boate. Então, o Salseirinho eu achava o máximo, porque eu achava que lá tinha uma energia boa. Eu gostava de lá. E aí tinha um menino que sempre tava lá. Não sei se ele trabalha lá, se trabalhava, enfim, sei lá. E eu achava ele, tipo, tão lindo. E teve uma vez que eu passei na frente dele, eu juro, umas 3 vezes. Mano, pra mim passar na frente 3 vezes é tipo desespero total. E aí você pode até pensar, amiga, esse homem não te quer. Esse homem não quer ficar com você. Gente, ele ficava me encarando. Ele ficava me olhando fixamente que nem um maluco. E eu ficava tipo, bem, você não vai vir? E é óbvio que eu também não vou pagar de afobada, desesperada. Eu não ficava lá, enfim, encarando de volta muito e tal. Eu dava uma olhadinha, aí um sorrisinho, aí, sabe? Gente, eu sou discreta, eu não vou... Eu posso estar desesperada, mas eu não vou mostrar que eu tô desesperada. E ele é, tipo, um dos poucos que eu vejo que faz muito meu tipo. Porque eu gosto muito de menino tatuado. Muito tatuado. E ele era muito tatuado. Gente, o homem era inteiro tatuado. E ele era gato, ele era muito gato. Mas enfim, não rolou. O nosso romance não aconteceu. E se ele não me queria, beleza, é um direito dele. Por que que ele ficava me encarando? Ele queria o quê? Que eu chegasse lá nele e falasse: oi, príncipe, quer um drink? E aqui está o ponto que poucas pessoas param para considerar com calma. O ser humano, em geral, tende a escolher o caminho mais fácil em momentos de cansaço. Isso não é uma falha de caráter. É um traço extremamente comum da natureza humana. Depois de um dia inteiro de trabalho, de decisões, de cobranças, de trânsito, de mensagens não respondidas, o cérebro busca descanso, e o caminho de menor esforço quase sempre vence. Antes, esse caminho de menor esforço passava, inevitavelmente, por algum tipo de interação social. Hoje, ele não passa mais. E é exatamente essa mudança estrutural, não uma mudança de caráter, não uma mudança de valores, mas uma mudança de ambiente que está silenciosamente reformulando como homens e, em menor grau, pessoas em geral, vivem suas relações. Agora pense em outro ponto, talvez ainda mais delicado.
Historicamente, muitos homens aprenderam a socializar através de contextos específicos. O trabalho, o time de futebol, o boteco, a faculdade, o serviço militar em alguns países. Eram ambientes que praticamente empurravam a convivência, mesmo para quem tinha dificuldade natural de se aproximar das pessoas. Você não precisava ser bom em iniciar conversas. O ambiente fazia esse trabalho por você. Mas conforme esses ambientes foram se transformando, o trabalho remoto cresceu, o lazer ficou mais caseiro, os esportes amadores perderam espaço para o consumo passivo de conteúdo esportivo, esses empurrões sociais automáticos foram desaparecendo. E o que sobrou foi a necessidade de criar conexão de forma ativa, intencional, sem nenhum empurrão externo. Para muita gente, isso é simplesmente uma habilidade que nunca precisou ser desenvolvida, porque durante décadas ela nunca foi exigida. É aqui que a conversa toca em algo emocionalmente sensível e que merece ser dito com cuidado. Para muitos homens, buscar companhia ativamente, chamar alguém para sair, manter uma amizade vivendo, demonstrar vulnerabilidade emocional suficiente para criar intimidade real, nunca foi um comportamento ensinado, incentivado ou modelado. Em muitas criações, o homem aprendeu que ele deveria ser autossuficiente, resolver tudo sozinho, não precisar de ninguém. Esse tipo de mensagem, repetida ao longo de gerações, criou um padrão silencioso. A ideia de que buscar conexão é, de alguma forma, um sinal de fraqueza ou de carência. E quando esse padrão se encontra com um mundo que já não oferece mais ocasiões automáticas de convívio, o resultado é exatamente o que estamos vendo. Homens cada vez mais isolados, não porque rejeitam a companhia, mas porque nunca aprenderam e o ambiente nunca exigiu que buscá-la fosse necessário. Esse isolamento não aparece de forma dramática, do tipo cena de filme, com música triste e olhar perdido pela janela. Ele aparece de forma sutil, na recusa automática de convites, vou ficar em casa mesmo, na sensação estranha de não saber o que falar quando alguém liga sem motivo aparente, no hábito de substituir conversas reais por conteúdo passivo, vídeos, jogos, redes sociais, que entregam estímulo sem exigir nada em troca. E talvez a parte mais reveladora de tudo isso seja perceber que esse padrão não está restrito a relações românticas. Ele aparece também nas amizades. Muitos homens relatam, quando questionados com sinceridade, que sentem que perderam contato com a maioria dos amigos próximos depois dos 25, 30 anos, não por algum conflito, não por brigas, simplesmente porque a vida foi exigindo cada vez mais energia, e o convívio foi sendo deixado para depois. Só que depois raramente chega, e os anos passam. Existe um estudo amplamente citado, conduzido nos Estados Unidos, que perguntou a homens adultos quantos amigos próximos eles consideravam ter. O resultado impressionou os próprios pesquisadores. Uma parcela significativa respondeu nenhum. Não um, não dois. Nenhum amigo próximo, no sentido de alguém que eles confiariam para conversar sobre algo pessoal, difícil, vulnerável. E o número só vinha crescendo a cada nova geração estudada. Esse dado, sozinho, já seria preocupante. Mas o que mais chama atenção é o contraste entre esse isolamento crescente e a quantidade de tempo que essas mesmas pessoas passam conectadas digitalmente o dia inteiro, em redes sociais, em jogos online, em grupos de mensagens. A conexão digital está em alta. A conexão real, presencial, profunda, está em queda livre. E são exatamente essas duas curvas opostas, crescendo e caindo ao mesmo tempo, que explicam por que tanta gente se sente sozinha, mesmo estando, teoricamente, conectada o tempo todo. Pense nisso na próxima vez que alguém te convidar para algo, e a primeira reação for: ah, vou ficar em casa mesmo. Pense nisso na próxima vez que um amigo antigo aparecer na sua mente, do nada, sem motivo aparente. Talvez esse pensamento não seja aleatório. Talvez seja um convite silencioso para reconstruir algo que, sem perceber, foi deixado de lado por tempo demais. E se este vídeo tocou em algo que você já sentia, mas nunca conseguiu colocar em palavras, deixa isso registrado nos comentários.
Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Essas histórias, quando compartilhadas, ajudam outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa sensação. E é exatamente esse tipo de troca real, ainda que através de uma tela, que mantém este canal vivo. Se você quer continuar essa conversa, continuar entendendo melhor o comportamento humano nas suas camadas mais sinceras, considere se inscrever aqui, não como um pedido automático, mas como um convite para fazer parte de algo que está literalmente tentando reconstruir conexão em um mundo que esqueceu como fazer isso. E se este vídeo valeu o seu tempo, deixa o like. É um gesto pequeno, mas é exatamente esse tipo de gesto pequeno e repetido que, como vimos hoje, constrói tudo o que realmente importa